Meus docinhos, agora que vocês já aprenderam o que é um relato de memórias, vamos acompanhar um relato de memórias lá na página 122 do livro didático de língua portuguesa de vocês. Pegue o livro de vocês e acompanhe a professora com a leitura, certinho? Vamos lá? Todos acompanhando, hein? Meus amores, pegaram o livro de vocês, abriram na página 122? Vamos começar então a leitura desse relato de memórias. Acompanhe a professora com a leitura, tá bom? No ônibus imaginário. Quando eu era criança, não tínhamos dinheiro para viajar. Sentávamos eu e meu avô na pequena escada que dava acesso ao chalé de madeira, onde ele vivia com minha avó, meu tio e minha tia-avó, outra tia e 2 primos. Parecia até uma casa pachitum. Era lá que eu passava as tardes depois da escola, enquanto meus pais trabalhavam. Meu avô se sentava no primeiro degrau, eu no terceiro. Para onde a senhora deseja viajar, madame? Ele perguntava. Eu respondia, um destino qualquer, e lá íamos nós, montados em nosso ônibus imaginário. Meu avô adorava andar de ônibus e quando tinha um tempinho livre, apanhava o circular e ficava dando voltas pela cidade. Assim, conheceu da praia ao porto, cada canto de Santos, a cidade onde nasci. Aquela era a sua maneira de viajar. Vamos agora para a página 123 da continuação. Meu pai tinha outra, os livros. Nos fins de semana, percorríamos o mundo juntos pelas páginas de uma enciclopédia que ele havia colecionado em fascículos e mandado encadernar com a linda capa vermelha. Quando eu cresci, quis conhecer os lugares que visitara na infância com meu pai e meu avô, e como eles quis contar histórias sobre o mundo. Por isso, resolvi ser jornalista. Adriana Carranca. Meus amores, acompanharam a professora com a leitura do relato de memória no ônibus imaginário? Espero que sim. Aqui nesse relato de memória, a Adriana Carranca relatou uma lembrança, que ela teve do passado dela, quando ela estava na infância dela. Isso mesmo. E nesse relato, ela contou um pouquinho, das viagens imaginárias que ela fazia com seu avô e com seu pai. Com seu avô, como que ela viajava? Eles iam, pro ônibus e eles viajavam lá naquele ônibus. Por isso que esse relato tem o título, No Ônibus Imaginário. Então lá nesse ônibus, eles imaginavam muitas coisas. Eles viajavam no mundo da imaginação. Já o seu pai, ela e seu pai tinham uma outra maneira de viajar, que era através no mundo da leitura. Ai, que delícia! Que relato maravilhoso! Eu pude viajar agora nesse relato da Adriana Carranca. Então, ela e seu pai viajavam no mundo da leitura. Então, quando eles estavam lendo ali, eles estavam viajando. E ela gostou muito disso. Então, desde pequena, ela tem contato com o mundo da leitura. Ela tem contato com o mundo da imaginação. Então, o que ela virou quando ela cresceu? Ela virou jornalista. E o que jornalista faz segundo ano? Escreve reportagens. Isso mesmo. Então, ela se encantou pelo mundo da leitura, pelo mundo da imaginação. Pois através da leitura nós podemos viajar, imaginar. Isso mesmo. Então, relatos de memória são relatos de acontecimentos que aconteceram no passado. Então, nós vamos, lembrando, está aqui guardadinho na nossa memória. Quem aí já ouviu um relato de memória
da mamãe ou do papai, do vovô, do titio, da titia. Eu já ouvi muito relato de memória. Quando começa a contar assim, ó, a mamãe, o papai, ai, quando eu era criança, eu me lembro que a minha mãe ou que a minha avó fazia um doce muito gostoso. Então isso é um relato de memórias, isso mesmo. Espero que vocês tenham compreendido o que é um relato de memória. E eu tenho certeza que quando vocês verem a mãe ou o pai de vocês contar uma história de quando eles eram crianças ou quando eles eram jovens, né? Adolescentes. Então vocês vão saber que é um relato de memórias. Isso mesmo, de acontecimentos que já aconteceram, certinho? Então essa foi a nossa história.